Então, dito isso, abra para Lucas capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Um texto bem conhecido. Um texto que todos nós apreciamos, de certa forma. Mas um texto que também nos mostra e que nos relembra que apesar de Jesus ter sido um carpinteiro, ele era o grande Deus. E por ser grande Deus, tinha total autoridade sobre a natureza e sobre o homem. Abraão, José, Moisés, Josué, Davi, entre outros servos do Senhor, todos eles tiveram algo em comum. Todos eles se pareciam em uma coisa. Desculpa. Todos eles foram obedientes ao grande Deus. Todos eles se submeteram à autoridade soberana de Deus. E como resultado dessa obediência, eles obtiveram sucesso em todas as suas investidas. Então, a obediência à palavra de Deus é considerada uma expressão de fé e de devoção a Deus. E essa obediência gera bênçãos fabulosas. Deuteronômio capítulo 28, do versículos 1 ao 3, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os primeiros versículos, ou o princípio nesses versículos que nós vemos, é que a obediência à palavra de Deus é a origem de todas as bênçãos que nós podemos ter do nosso grande Deus. Ou seja, a origem da bênção que nós podemos obter de Deus, as bênçãos que nós requeremos do Senhor, elas podem vir através da nossa obediência à palavra de Deus. Se eu sou obediente à palavra de Deus, se tu és obediente à palavra de Deus, tu serás abençoado. É um princípio bíblico. Agora, a pergunta que podemos fazer diante dessa verdade ou desse fato é como é que nós podemos obedecer a palavra de Deus em meio aos dilemas da vida? Como é que nós podemos obedecer ao Senhor quando as coisas estão difíceis e às vezes a dificuldade gera em nós uma autopercepção de mim mesmo, achando que eu posso realizar as coisas pela força do meu próprio braço? Como é que eu consigo ser obediente e deixar o meu ego de lado e dizer, sim, Senhor, eu obedeço a tua palavra, mesmo que não seja aquilo que eu acho que devo fazer? Como é que nós obedecemos nesses momentos de dificuldade? Como é que nós obedecemos a palavra de Deus quando nós não vemos sentido aparente diante de nós? O texto que nós vamos ler vai nos dar a resposta para isso. Como podemos obedecer em meio aos dilemas, às dificuldades da vida, a palavra de Deus, mesmo que ainda não faça sentido para mim? Capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes.
Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante serás pescador de gente ou de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque através dela nós podemos obter transformação das nossas vidas. Obrigado porque tu como nosso Pai, tem nos dado as instruções que precisamos para caminhar de forma que glorifique ao Senhor, de forma que resplandeçamos a tua glória para as pessoas que não te conhecem, e de maneira que a nossa vida seja, Deus, diferente da dos outros. Obrigado porque agora ela está diante de nós, aberta, pronta para fazer o que sempre faz. Abrir os nossos olhos, transformar o nosso coração e nos ensinar como devemos ser. Servos fiéis à tua palavra. Portanto, ajude-nos a entender a tua palavra mais uma vez esta manhã. E também, ó Deus, peço ajuda aos meus irmãos. Eu peço que tu ajudes a entender aquilo que eu vou explicar. E também peço ajuda a mim, na minha limitação, preciso de ti. Esconda atrás da cruz, esconda atrás de Jesus, e que ele seja engrandecido neste tempo de palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que nós entendemos sobre os evangelhos é que os evangelhos são a respeito de Jesus. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história acerca de Jesus. Mesmo em que um ponto da história, ou uma história toda, tenha só um pedacinho sobre Jesus, ainda assim, a história quer mostrar naquele pedacinho o poder de Jesus. Em toda aquela história. Não é para mostrar a fé das pessoas, não é para mostrar como as pessoas se relacionam com Jesus, mas é para mostrar Jesus como Deus, como Senhor, como perdoador dos pecados que ele é. O Evangelho é a boa notícia de que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo. Então, como eu disse, mesmo que em alguns momentos apareçam determinados personagens tomando a ponta da história, como por exemplo aqui, talvez ao ler a história você veja Pedro aqui sendo o principal da história, nós precisamos compreender que os evangelhos tratam a respeito de Jesus. O que ele está fazendo, como ele se apresenta, como as pessoas o veem. Portanto, o desejo aqui de Lucas é mostrar como Jesus está se apresentando para Pedro e como Pedro deve responder a Jesus neste momento. O nosso texto indica ou inicia que Jesus está andando no lago de Genezaré e as multidões estão indo até ele para ouvir a palavra de Deus. Os versículos 1 ao 3 diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Esses primeiros versículos aqui, Lucas está nos dando um contexto. Da onde está acontecendo a história? Aonde vai acontecer o encontro de Jesus com Pedro? É um background, é um pano de fundo do que está para vir mais adiante. E, na verdade, Lucas nos dá mais informações acerca deste episódio, informações estas que Mateus e nem Marcos nos revelam. Por exemplo, vamos comigo para Mateus capítulo 4. Eu quero mostrar uma coisa para vocês.
Mateus capítulo 4. É o texto paralelo a este que estamos lendo. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco adiante, ou mais adiante, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco e em companhia do seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Da mesma forma, Marcos, capítulo 1. Veja Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Marcos 1, a partir do 16. Diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei em que sejam pescadores de homens, ou de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai, Zebedeu, no barco e os empregados. Mateus e Marcos nos dizem uma história resumida. Jesus está passando, vê os quatro pescadores, dizem: Venham comigo. E eles fazem o quê? Deixam tudo e seguem Jesus. Eu não sei você, mas antigamente eu sempre me perguntava por que eles seguiram logo de imediato. Porque Jesus disse: Sigam-me, e eles seguiram de imediato, sem mais, sem menos. Mas Lucas, ele nos mostra o que acontece do chamado de Jesus até eles disserem: Vamos com o Senhor. Lucas nos mostra o porquê que os quatro pescadores dizem: Sim, eu sigo o Senhor. E isso é interessante no livro de Lucas. Mas vamos deixando para mais em frente. O versículo 1 e 3 nos apresentam o que as pessoas querem de Jesus. As pessoas querem ouvir a palavra de Deus de Jesus. É claro que naquele contexto as pessoas queriam cura, queriam ver milagres, mas o texto nos indica que as pessoas apertavam Jesus, chegavam perto de Jesus, Jesus olhava para um lado, olhava para o outro, e as multidões estavam apertando, e ele se vê encurralado perto do mar, e agora o que eu faço? Por quê? Porque as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. E no meio desse aperto de gente, ele só vê os barcos, entra nos barcos e começa a ensinar pelos barcos, porque as pessoas não iriam atrás dele se molharem. E aqui a gente já pode tirar uma primeira implicação ou aplicação que o texto nos sugere. Por que tu vens à igreja? Por que tu vens às quartas? Por que tu vens às programações de ensino? Por que tu vais aos discipulados? Porque o pastor é legal? Porque tem uma jantinha legal? Porque tu vai partilhar de uma comunhão, da presença de pessoas legais? Ou você está comprometido em ouvir a palavra de Deus nos cultos e nas programações que você está indo? A igreja ela não é um clube social onde eu vou porque é legal, tem pessoas bacanas, eu vou ter um tempo legal, vou escutar músicas que são legais, mas depois eu vou para casa e vivo do jeito que eu vivo. Vou para casa, continuo tratando a minha esposa do jeito que eu sempre tratei. Eu vou para casa e falo da mesma forma como eu sempre falei. Ou eu volto para o trabalho na semana e faço coisas erradas no trabalho para ver se eu me beneficio de alguma maneira do meu chefe, do meu gerente. Ou eu vou para a escola e pesco e colo na escola para ter boas notas. Mas domingo eu estou na igreja. Mas por que você está na igreja? O texto nos diz que as pessoas estão indo atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Elas querem escutar as boas novas
que Jesus traz consigo. Eles querem ouvir acerca do reino de Deus, do Mestre, do Messias. Depois de Jesus ter saído vitorioso do deserto, lá em Lucas capítulo 4, versículos 14 a 41, ele sai vitorioso para desenvolver o seu ministério de pregação da palavra. Nesse tempo ele prega nas sinagogas, as pessoas já se admiram com ele, outros rejeitam ele. Ele cura a sogra de Pedro mais à frente, cura alguns doentes, expulsa alguns demônios, tudo isso ali antes de chegar no capítulo 5. E quando nós chegamos no capítulo 5, as pessoas estão apertando Jesus para o ouvir. Jesus é diferente de outros pregadores. Jesus é diferente daqueles escribas da época. Era alguém que ensinava com autoridade. Era alguém que não estava ali para agradar os ouvintes. Era alguém que não estava tentando seguir o padrão rabínico daquela época, mas ele era diferente, ele ensinava com autoridade, ele ensinava coisas que jamais as pessoas tinham escutado, e assim as pessoas estão querendo ouvir a palavra de Deus. Lucas quer nos mostrar que Jesus tem total autoridade sobre estas coisas, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre também a forma de ensinar as pessoas naquela época. No seu ensino, o poder demonstrado através dos milagres, todas estas coisas autenticando que Jesus é o detentor de toda a autoridade. E é por isso que ele é diferente. E eu acredito que você vem para cá porque você escuta a palavra de Deus de forma que ela deve ser pregada. Jesus continua ensinando, e esse é um dos pilares do seu ministério: proclamação das boas novas. Jesus é mais do que um curandeiro. Jesus é o próprio Deus que veio ensinar acerca do reino para as pessoas, o Emanuel, Deus conosco. Era em sua mensagem que estava o conteúdo que era e ainda é capaz de salvar e transformar o perdido. Amém? São as boas novas, é o evangelho proclamado que é capaz de salvar o perdido. Então, dar ouvidos a Jesus, dar ouvidos ao que Jesus tinha para ensinar, era algo indispensável para as pessoas daquela época. Muito mais do que receber uma cura ou uma bênção para a família, é ouvir o que Jesus tem a dizer. A mensagem de Deus, a mensagem que Deus salva os pecadores por meio de Jesus, é muito mais valioso do que receber a cura de um câncer. É muito mais valioso do que receber a notícia que o seu filho saiu das drogas. A mensagem de que Deus em Cristo salva o pecador é muito mais valioso do que saber que seu marido não vai mais voltar para casa bêbado. Dar ouvidos à mensagem de que, ao crer em Jesus, a sua alma estará livre do inferno, é mais valiosa que receber a notícia que você recebeu uma promoção no emprego. E que o seu salário vai triplicar no mês seguinte. Dar ouvidos à mensagem de Jesus, das promessas de que você estará com Ele pelo resto da eternidade, é mais valioso do que qualquer outra coisa que você pode ouvir e ter. Dar ouvidos à mensagem de Jesus era a maneira pela qual as pessoas poderiam conhecer a Deus, do próprio Deus, e ter um relacionamento íntimo com Ele. Então a multidão está abarrotando Jesus, porque querem escutá-lo. E assim Jesus se vê encurralado, de maneira que precisa entrar no barco para ensinar melhor. Entrando no barco, ele teria mais facilidade de ensinar as pessoas que estavam ali. O barco é de Pedro,
o genro da senhora que ele acabara de curar, no capítulo 4. E tanto Pedro como os seus colegas estavam lavando as redes, é o que o texto nos diz. Estão lavando as redes depois de uma noite intensa de trabalho. Possivelmente eles estão frustrados, lavando as suas redes, porque não conseguiram pescar nada. Então, depois de uma noite de trabalho, os pescadores estão cuidando das suas redes, estão lavando elas, provavelmente sem muita alegria, frustrados por não terem tido sucesso no seu trabalho. E é aqui que acontece a transição da cena. As pessoas estão ouvindo Jesus, Jesus está ensinando as pessoas, Jesus termina os seus ensinos, possivelmente ele despede as multidões e agora vai tratar com Pedro. Versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Jesus termina os seus ensinos e agora vai tratar direto com Pedro. Jesus ordena a Pedro que ele leve o barco para o lado mais fundo do lago, sugerindo que eles voltassem ao trabalho. E eu quero agora que você imagine a situação, ou que você se coloque naquele momento, junto com Pedro e com os outros pescadores. Vocês pescaram ou tentaram pescar toda a madrugada, toda a noite. Vocês não conseguiram pegar nenhum peixe. Vocês estão lá de manhã lavando as suas redes, frustrados, sem alegria, não conseguiram trazer aquilo que era o pão de cada dia para vocês. E estão lá, possivelmente escutando o que Jesus está pregando para as multidões e lavando as redes. E Jesus vem, um mestre, um rabi, um carpinteiro, chega para Pedro e diz: Pedro, vamos lá para o fundo e joga tuas redes de novo. Você, como um pescador experiente, você que passou toda a noite tentando, jogando rede, trazendo a rede, jogando rede, trazendo rede, e agora lavando as suas redes, o que você pensaria naquele momento? Só lembre, a noite era o melhor momento para pescar. E Jesus aqui está de dia, possivelmente meio-dia ali. O que viria na sua mente? Jesus está sugerindo que eles voltem ao trabalho. A ordem de Jesus, humanamente falando, soou estranha para os pescadores de longa data que passaram a noite inteira trabalhando. Concorda comigo? É possível que isso tenha sido algo estranho nos ouvidos de Pedro e dos outros. Como assim? Passamos a noite inteira tentando pescar, não conseguimos nada e agora vem ele e diz que nós devemos ir lá no fundo e jogar nossas redes novamente. E vocês sabem que antigamente os filhos aprendiam dos seus pais os seus serviços. É como aquele ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Jesus era carpinteiro. Havia aprendido de seu pai a sua profissão. Pedro era um pescador experiente. Possivelmente aprendeu bem cedo a pescar com seu pai. E Jesus, um carpinteiro, está ordenando um pescador experiente para voltar ao trabalho. De certa forma, essa ordem é como se fosse um teste para Pedro, para que Pedro pudesse ver Jesus e nessa diferença de profissão, de expertise, Pedro tomasse a autoridade da palavra de Jesus e pudesse aceitá-la de bom grado e fazer aquilo que deveria fazer. Ou seja, Jesus quer que Pedro responda apropriadamente à autoridade que repousa nele. E ao ordenar que Pedro leve o seu barco para mais fundo, ele estabelece o teste. Vamos ver como é que Pedro vai se comportar à minha ordem. A pergunta é: como um carpinteiro quer ensinar um pescador experiente a pescar? Veja o dilema aqui que o texto nos apresenta. Pedro, um pescador experiente, passou a noite inteira tentando pescar, não pescou nada. Jesus, um rabi, um carpinteiro de profissão, dizendo para um pescador voltar ao trabalho numa hora inapropriada. Seria como um padeiro
ou como um padeiro estivesse ensinando um pedreiro a fazer concreto, ou como um matemático tentando ensinar um professor de português a ensinar gramática. Não faz sentido. E a primeira parte da resposta de Pedro inicialmente traz uma certa dúvida quanto às perspectivas do trabalho que Jesus está propondo a ele fazer. Veja o versículo 5. O início do versículo 5 diz: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, a gente passou a noite inteira tentando pescar. A gente lançou rede, puxou as redes durante toda a noite e não obtivemos nada. E aqui nós vemos talvez um misto de emoções dentro de Pedro. A experiência de Pedro como um pescador lhe dizia que, tendo pescado sem sucesso durante toda a noite, seria inútil mais uma vez ir numa hora inapropriada e jogar as suas redes de novo. É como se Pedro dissesse para Jesus: Senhor, toda noite estivemos trabalhando, nos esforçando, nos cansando, e nada conseguimos. Nosso trabalho de hoje não rendeu nada. Ficamos toda noite jogando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede, e nada veio. O mar não está para peixe hoje. Senhor, eu estou cansado. O trabalho de pescar com redes é pesado demais. Eu e os meus companheiros, nós não pescamos com linha e anzol. Estamos fadigados. E aqui, da mesma forma que a maioria das narrativas bíblicas se aparecem um conflito para que seja resolvido, ou um problema para ser solucionado, o nosso texto sugere o conflito neste momento. Não um conflito físico, mas um conflito aqui e aqui. Possivelmente Jesus sabia que Pedro havia trabalhado toda a noite porque eles estavam lavando as redes. Mas a continuação da resposta de Pedro ao desafio de Jesus nos mostra uma ilustração muito clara de como devem ser as nossas respostas para Jesus. Ilustra claramente a maneira como eu e você devemos responder às ordens do nosso Mestre. E é exatamente nos momentos de crise, de conflitos, de dilemas, onde eu tenho o que Jesus me manda fazer, e do outro lado, eu tenho aquilo que eu acho que posso fazer para resolver os problemas. Porque eu tenho experiência, por causa daquilo que eu sei fazer, por causa das informações ou das minhas formações e das minhas experiências de vida, aquelas que me ensinaram, os meus tratamentos realizados, a minha força, a minha inteligência, todas essas coisas nos sugerem algo que eu posso fazer para resolver os meus problemas. Mas a palavra às vezes diz ao contrário. E como é que eu me coloco diante dessas duas coisas? A resposta de Pedro nos ilustra muito bem como deve ser nosso posicionamento. Jesus, ele não pode ser o meu Senhor apenas nas áreas subjetivas da nossa vida. Mas Jesus deve ser Senhor em todos os aspectos da minha vida. Jesus não deve ser apenas Senhor nas partes fáceis da minha vida, mas ele deve ser Senhor muito mais nas horas difíceis das nossas vidas. A resposta de Pedro, como eu já disse, inicialmente misturado de emoções, de dúvidas, às vezes como nós, em certas situações. Mas o conflito aqui, ele é solucionado. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque tu estás dizendo isto, eu vou lançar as redes.
Mesmo que não faça sentido para mim jogar as redes nesse momento, eu vou jogar. Mesmo que eu não tenha apanhado peixe nenhum toda a madrugada, eu vou jogar novamente as redes, porque é tu quem estás mandando. Mesmo sem entender tudo o que Jesus estava fazendo, Pedro se mostrou disposto a se sujeitar à autoridade de Jesus. A fé que Pedro tinha dizia que Jesus era alguém confiável para obedecer. A fé que Pedro tinha dizia que se Jesus ordenava e exigia essa ação dele, ele teria sucesso. E assim podemos ver que a fé em Jesus é o que gera obediência. Entende a conexão? Pedro aparentemente não está entendendo o que Jesus está ordenando ele fazer, mas porque ele tem fé em Jesus, ele obedece. Ele diz: eu vou jogar as redes. Está difícil de obedecer a palavra do Senhor, é porque talvez a sua fé não seja suficiente para isso. Certo? Se eu tenho dificuldades em obedecer a palavra do Senhor e vou por outro caminho, achando que é melhor do que obedecer, é porque a minha fé ela é pouca para obedecer ao Senhor. Então, se eu quero obedecer a palavra do Senhor a qualquer custo, a minha fé precisa estar totalmente nele, cravada nas promessas dele, na palavra. A obedecer às instruções desse carpinteiro, Pedro reconhece a autoridade do homem que está mandando ele fazer isso. Uma vez que é Jesus quem me dá as ordens, ou que me dá as ordens, seguir os seus comandos é sempre o caminho certo. Mesmo que eu não ache lógico aquele momento. Desconfiar, duvidar, mesmo que eu não diga, mas esteja aqui e aqui, vai ser sempre pecado. Vai ser sempre errado. Saber fazer certas coisas não me dá o direito de seguir o que eu acho melhor. Não me dá o direito de dizer não às palavras do Senhor. Pedro, ele não foi convencido por Jesus a obedecer às suas palavras. Jesus não disse: ó, eu sou Jesus, eu sou Messias, tu viu? Eu curei a tua sogra, eu expulsei alguns demônios, eu estava ensinando com a autoridade dele. Jesus não precisou fazer isso. Mas Pedro considerou quem estava dando a ordem, por isso obedeceu. E eu quero trazer mais uma aplicação para todos nós. Jesus não precisa nos convencer de que precisamos obedecer a ele. Certo? Jesus não precisa lhe convencer que você deve obedecer a ele. Da mesma forma como seu filho não deve ser convencido a obedecer você quando você ordena algo para ele fazer. Você só diz: eu sou seu pai, me obedeça. Eu tenho autoridade sobre você, me obedeça. E ele obedece. Ah, meu filho, foi Deus que me deu como seu pai. Ou se eu sou pai, eu lhe gerei. Não precisa disso. Você dá a ordem, o seu filho obedece. Da mesma forma aqui. A resposta de Pedro foi uma resposta apropriada à autoridade de Jesus. E como resultado, Pedro é surpreendido com a quantidade de peixe que vem para o barco. Versículos 6 a 7. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. A obediência de Pedro fez com que ele experimentasse na pele aquele grande milagre. À noite não tinha peixe, mas agora, com Jesus no barco, direcionando para onde eles devem ir, tem peixes a dar com rodo, como se diz. E os barcos estão quase afundando.
Seguir a Jesus é uma decisão voluntária de obedecer às ordens dadas por Ele. E como resultado disso, como resultado dessa voluntariedade em obedecer, nós seremos abençoados da mesma forma que Pedro foi abençoado. É deixar que Ele dirija os nossos passos. É deixar que Deus dirija nossas decisões, nossas atitudes, os nossos comportamentos. É deixá-lo viver em nós. Como Paulo diz, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora, o viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Estar crucificado com Cristo significa dizer que seremos obedientes até a morte. Foi por isso que Jesus foi para a cruz, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que possamos experimentar a glória futura que está reservada a nós. Para terminar, os versículos 8 a 11 nos mostram que Pedro não só recebe um milagre dos peixes, mas Pedro também ele é transformado em outro tipo de pescador. Ele não vai ser mais pescador de peixes, ele vai ser pescador de homens. Se você entender aqui, o que Jesus está fazendo com Pedro é interessante. Pedro, ele era pescador de peixes. E quando ele pescava os peixes deveriam ser o quê? Mortos para a venda, não é isso? Mortos para a venda, mortos para serem consumidos, ou seja, ele pescava os peixes para a morte. Jesus, ele vai transformar esse trabalho de Pedro. Pedro agora vai pescar homens que estão mortos para a vida. Veja só o que Jesus faz com Pedro. A obediência de Pedro não só faz com que ele enxergue o milagre dos peixes, mas agora vai fazer com que Pedro tire homens da morte para a vida. Versículos 8 a 11, a transformação. Vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro derrama o seu coração em humilde confissão e adoração ao Senhor. Essa experiência que ele teve produziu uma convicção de quem ele era diante de Jesus. Um pecador, que precisava que Jesus se afastasse dele. É essa convicção de Pedro que o transforma em um pescador de homens. Esta experiência produziu uma convicção de pecado que o deixou desconfortável na presença de Cristo. E o primeiro impulso dele foi pedir que Jesus se afastasse dele. Mas Pedro não sabia que aquela atitude dele estava qualificando ele para o trabalho que o mesmo Jesus estava fazendo. Jesus transforma Pedro em um pescador de homens, da mesma forma como o próprio Jesus é. E enquanto Jesus falou que ele seria pescador de homens, ele está afirmando que o tipo de pesca que Pedro faria seria da mesma dificuldade que eles também passavam nos barcos com as redes. Pescar homens não vai ser nada fácil. Você viu que a noite passada tu não conseguiu pegar quase nada. Vai ser mais ou menos isso. Você vai falar de mim, você vai pregar o evangelho 1 dia, 2 dias, 3 dias. Talvez você não consiga nada. 1 ano, talvez não consiga ninguém. Talvez no 5º ano você consiga uma pessoa. Vai ser difícil. Mas você vai continuar tentando até que eu venha. É aquela pescaria que você
volta mesmo sendo difícil até conseguir pegar um único peixe. Rapaz, está difícil. Prega para um, prega para outro, prega para 5, e ninguém quer dar ouvidos para ti. Mas ainda assim continuamos obedientes à palavra de Deus. Vai e prega. Deus está chamando todos aqueles que se reconhecem humildemente como pecadores e que não podem estar diante de Deus. E essa convicção lhe torna qualificado para o trabalho. São estes que Jesus quer para seus pescadores. Jesus está querendo aqueles que tenham fé suficiente nele e que essa fé gere obediência àquilo que ele está ordenando. E quando nós entendemos isso, somos qualificados para sermos pescadores de homens, da mesma forma como Jesus. Então, obedecer sempre vai ser melhor do que eu ir pelos meus próprios caminhos. E lembre-se, essa obediência ela deve ser gerada por fé. Da mesma forma como Pedro aqui foi impulsionado por sua fé. Jesus, quando nos salvou, ele tinha uma tarefa bem definida para nós. A salvação que ele nos deu, ela não nos confere apenas um ingresso para a eternidade, mas ela nos dá uma responsabilidade. Ele ordena que os seus servos corram atrás das pessoas que precisam do Evangelho. Nós, portanto, devemos fazer o que Jesus ordenou a fazer. Somos os pescadores de Jesus. Então, que pesquemos a boa pescaria de Deus. Mesmo que seja difícil, e até mesmo quase impossível de pescar alguém para o Senhor. Obedecer e continuar fazendo sempre será o melhor. Mesmo que não faça sentido, mesmo que haja um conflito na minha mente, rapaz, não sei se dá, vai dar, mas ainda assim eu obedeço. Porque obedecer não precisa fazer sentido na minha mente. Obedecer não precisa ser lógico para mim. Não é tão lógico, eu não obedeço. São as palavras de Senhor, são as palavras de Deus, eu obedeço. Mesmo que não faça sentido, mesmo que não faça lógica. É para isso que o Senhor nos chamou. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir que o Senhor nos dê a fé necessária para obedecê-lo, incluindo os tempos difíceis, aqueles momentos que não fazem sentido, aqueles momentos que não são lógicos para nós, mas que estejamos sempre dispostos a obedecer a palavra do Senhor. Te louvamos, Pai amado, porque o Senhor nos dá todas as condições possíveis para obedecer a Tua palavra. Nós te louvamos porque isso não depende de nós. Que se dependesse de nós, nós jamais seríamos obedientes a Ti. Obrigado por nos motivar, nos encorajar a sermos obedientes. Aumenta-nos a fé, aumenta-nos a confiança em Ti, para que sejamos cada vez mais obedientes ao Senhor, mesmo que os tempos sejam difíceis, mesmo que os momentos não façam sentido para nós. Mas ainda assim como Pedro, sob a Tua palavra, nós lançaremos a rede. E oramos no nome precioso de Jesus. Amém.